Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Nós vimos na aula anterior, nós estudamos sobre frase, oração, período e também estudamos sobre o conceito de sujeito e de predicado. E hoje nós vamos estudar sobre tipos de sujeito: sujeito simples, composto e desinicial. Exemplos, vamos analisar alguns exemplos de sujeito simples. Vamos analisar o período da letra A. Então vamos lá. A aeronave que deveria partir na noite desta sexta-feira para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzidas na Índia, está parada no aeroporto do Recife. Então, nós lembramos que sujeito é o ser sobre o qual declaramos algo, tá? E aqui está sendo feita uma declaração sobre a aeronave, não é isso? Então, veja bem, quem é que está parada no aeroporto do Recife? A aeronave. Então, é ela. Então, logo, nós vamos chamar esse termo aqui da oração de sujeito. A aeronave é o que chamamos de sujeito. E vamos, para efeito desse estudo, vamos destacar essa locução verbal, está parada. Quem é que está parada no aeroporto do Recife? A aeronave. Então, a aeronave é o que chamamos de sujeito. Sintaticamente, essas palavras exercem a função de sujeito nesse período. Por que ela é chamada, esse sujeito é chamado de sujeito simples? Porque possui apenas um núcleo. Olha, a aeronave é o que chamamos de núcleo, tá? Então, vou pôr aqui o N de núcleo. Vou ver se eu consigo escrever a palavra inteira. Núcleo. Pronto. A aeronave é o que chamamos de núcleo. É o núcleo do sujeito. E só é um núcleo. Então, se só tem um núcleo, é um sujeito simples. Outra informação importante sobre o estudo do sujeito é a questão do verbo, que aqui é uma locução verbal. Está parada. Quem está parada? Ela está. Então, veja que é uma locução verbal. Veja que o verbo auxiliar está conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Então, se está conjugada na terceira pessoa do singular, então é porque está concordando com um sujeito simples. Ela, a aeronave, ela está. Para efeito do estudo do sujeito simples, vamos ficar só com essas informações. É claro que aqui, nessas explicações, nessas informações todas sobre a aeronave, sobre a função dela, poderíamos fazer mais estudo, mas vamos para efeito de estudo do sujeito simples para o 7º ano, vamos ficar só com essas informações, ok? Vamos analisar agora a oração ou período da letra B. A Azul, responsável pelo transporte, informou que o voo foi cancelado e não tem nova data prevista. Então, vamos passar um traço no verbo informar. Informou. Quem foi que informou que o voo foi cancelado e não tem data prevista? Foi a Azul. Então, foi a Azul. Uma declaração feita, tá? Tudo que vem depois da barra, está depois da barra, é uma declaração feita a respeito da empresa Azul. Então, esses termos aqui eu vou chamar de sujeito simples. Por que é sujeito simples?
porque, apesar de ser formada por duas palavras, tem uma que é a principal, apenas uma é a principal. Apenas uma eu vou chamar de núcleo do sujeito, que é a palavra azul. Por isso é um sujeito simples, tá? Veja que está no singular, a azul é ela, por isso que o verbo está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque está concordando com o sujeito simples que está na terceira pessoa do singular, ok? Vamos agora analisar essa outra oração, outro período. Então, vamos ver. Os laboratórios indicam 2 doses por pessoa, o que significa que para esses grupos prioritários serão necessários quase 30 milhões de doses. Então, quem é ou quem são as pessoas, os seres que indicam 2 doses por pessoa, que indicam, que fazem toda essa indicação? Indicar que é o verbo, está na terceira pessoa do plural. Por que está na terceira pessoa do plural? Porque se refere a esses termos. Os laboratórios, são eles que indicam, tá? Então, o sujeito dessa oração aqui, os laboratórios, chamamos de sujeito simples. Apesar de estar no plural, é um sujeito simples. Por quê? Porque possui apenas um núcleo. Laboratórios é o núcleo desse sujeito, ok? E indicam é o verbo que está no plural, na terceira pessoa do plural, porque está concordando com o sujeito que está expresso na terceira pessoa do plural. Vou ver se eu consigo pôr aqui terceira pessoa do plural. P de pessoa, P de plural, ok? Então, tá aí. Então, ficou entendido? Então, quando é que nós temos um sujeito simples? Quando ele tiver apenas um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Então, quando o sujeito tiver apenas um núcleo, ele será classificado como sujeito simples. E o verbo deve concordar com ele em número e pessoa. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também deve estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve estar no plural. Tem que concordar em número e pessoa, ok? Então, vamos agora falar sobre o sujeito composto. O Instituto Butantan e a Fiocruz declararam nesta sexta-feira 15 que concluíram a entrega de todos os documentos pedidos pela Anvisa para avaliar os pedidos de uso emergencial das vacinas contra a Covid. Então, nós observamos uma declaração feita sobre alguns seres nesta oração, ou neste período, certo? Então, vamos observar o seguinte: declararam. Quem declararam Quem declararam? Quem foi que declarou nesta sexta-feira, 15, que concluíram a entrega de todos os documentos? Quem foi? Então, você deve perguntar isto. Então, quem declararam foram o Instituto Butantan e a Fiocruz. Foram essas empresas, essas instituições que declararam, que fizeram essa declaração, certo? Então, nós vamos marcar esse verbo declararam, tá? Então, vamos analisar essa oração aqui. Como já disse, para estudo do 7º ano está ótimo para entendimento do sujeito composto, analisarmos só essa oração. Então, declararam. Quem fez essa declaração? Se observamos aqui um verbo na terceira pessoa do plural, certo? Então, logo, o sujeito que esse verbo está concordando também deve estar na terceira pessoa do plural. Então, vamos ver.
Então, esse verbo ele concorda com o Instituto Butantan e a Fiocruz, com eles ou elas, essas instituições, certo? Elas declararam nesta sexta-feira que concluíram a entrega de todos os documentos pedidos pela Anvisa para avaliar os pedidos de uso emergencial das vacinas contra a Covid. Então, nós observamos o verbo, é muito importante no estudo do sujeito você prestar atenção no verbo. O verbo sempre deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo também deve estar. Agora, vamos analisar o que mais nos interessa. Por que que nós podemos dizer que o Instituto Butantan e a Fiocruz desempenham a função de sujeito composto dessa oração? Por que que ela desempenha essa função? Esses termos? Então, nós devemos lembrar das palavras principais do sujeito. Então, nós temos aqui Instituto Butantan e a palavra Fiocruz, que são as empresas, são as instituições. Tá? Então, veja bem, se há dois termos representando aqui informações importantes, as informações importantes recaem sobre esses dois termos, então eu chamo eles de núcleo, tá? Tá aqui um núcleo e aqui outro núcleo. Então, nós temos dois núcleos. Esse sujeito apresenta dois núcleos. Logo, eu vou classificar de sujeito composto, ok? Sujeito desinencial oculto. Também pode ser chamado de sujeito elíptico. Então, quando numa oração nós temos um sujeito que não se expressa através de palavras, porque nós sabemos que o sujeito de uma oração pode ser expresso por uma ou mais palavras, e quando isso ocorrer, deveremos classificar esse sujeito a partir da análise de suas palavras principais, que chamamos de núcleo. Se tiver apenas um núcleo, será sujeito simples. Se tiver mais de um núcleo, ou seja, a partir de dois núcleos, nós chamaremos de sujeito composto, como vimos expresso no exemplo da letra D. Mas vamos ver quando isso não ocorrer, quando não for possível perceber a presença de núcleo expresso por palavras. Então, nós deveremos analisar pela desinência ou terminação do verbo ou pelo contexto. Então, a partir daí, será possível identificar o tipo de sujeito, que é o que nós vamos ver na letra E. Então, vamos analisar. Nunca vi uma questão de saúde ser tão politizada. Então, nós observamos o quê? Nós observamos um verbo, tá? É muito importante nós observarmos o verbo para sabermos sobre o sujeito. Então, nós temos o verbo ver, vi, nunca vi. Observamos que esse verbo, ele tem uma terminação que nos diz que ele foi conjugado na primeira pessoa do singular. Nunca vi, ou seja, eu nunca vi. É como se tivesse aqui oculto a pessoa, primeira pessoa do singular eu, certo? Eu nunca vi. Então, toda vez que isso ocorrer, nós poderemos classificar esse sujeito como sendo um sujeito desinencial ou oculto, ou ainda chamado de elíptico. Desinencial porque ele é identificado a partir da desinência, ok? Do verbo, da desinência do verbo. Vamos analisar um outro exemplo desse tipo de sujeito? Temos a vacina mais política da história e quem sai prejudicado desta história? Tá? Então, aqui é uma reticência. Então, vamos para o que nos interessa, o verbo. Temos a vacina mais política da história. Então, olha só, temos. Está conjugado na primeira pessoa do plural, tá? QP de plural. Então, quando isso ocorre,
quando nós observamos essa terminação do verbo, nós sabemos que é um verbo conjugado na primeira pessoa do plural, logo essa pessoa é representada pelo pronome nós. Nós temos. Está oculto, ele existe, mas ele está oculto e ele é descoberto pela terminação do verbo. É a terminação do verbo que fala para mim e para você que o verbo foi conjugado na primeira pessoa do plural. Logo, existe, mesmo que oculto, o pronome nós. Nós temos a vacina mais política da história e quem sai prejudicado desta história, tá? Então, aqui é um sujeito desinicial, ok? Por isto. A atividade será enviada por meio do WhatsApp. Um abraço e bom estudo!